Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês mais uma palavra, sobre o encontro de almas preparado por Deus. E eu vou responder uma pergunta aqui que pode sanar a dúvidas de muitas pessoas e que até moças do campo Boaz já me perguntaram, E se a alma gêmea casar com o estranho ou a estranha, No caso, estranha é o homem que espera no Senhor, E a estranha, no caso, a mulher que espera no Senhor. Peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Então vamos aqui meditar na palavra, amém? E possivelmente vamos fazer uma oração no final. Livro de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39. A mulher está ligada enquanto o marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, aqui, gente, fala uma questão, uma resposta que Paulo dá a respeito do casamento. Só que o casamento instituído por Deus, ele veio antes da fundação do mundo, Antes de nós sermos entretecidos no ventre de nossa mãe, Deus, ele já criou todas as coisas para vivermos. E o casamento faz parte de um plano salvífico de Deus. Por isso que quando Cristo buscar a noiva se assemelha, a um casamento, por causa das bodas, o arrebatamento, quando vi o Filho do Homem, quando você lê o contexto de Lucas 21, o contexto de Mateus 24, você vê ali que haverá guerras, se assemelha a batalhas espirituais. Então, até o fim, Daniel 12, haverá guerra, a mesma forma o encontro de almas, Que eu digo alma gêmea aqui e muitos conciliam com o espiritismo, Muitos acham que eu nem sou cristã, queridos. Mas, Deus, ele usa muitas vezes aquilo que os homens acham louco para confundir a sabedoria e fazer o seu reino avançar. Então, a gente, não pode atrapalhar o reino de Deus, nem a obra dele. A gente tem que fazer com que o reino avance. Então, o Senhor já me chamou para isso. Amém? Nós não sabemos o melhor para nós. Então vamos direto ao ponto e analisar aqui a palavra. Amém? Sem mais delongas, queridos? Vamos atentar à palavra, porque eu sou o pó da terra. Somos o pó da terra, mas temos o Espírito de Deus para nos guiar. 1 Coríntios 7, Aqui fala que a mulher, enquanto ela casa, enquanto a mulher está casada e o marido está vivo, você tem uma aliança com ele, porque primeiro você faz uma aliança com Deus e depois você faz uma aliança com o seu cônjuge. Amém? E o que acontece no encontro de alma? Deus, ele une almas, propósitos no caso, e vai unir ali o corpo e o espírito, Malaquias 2,15. Então, quando Deus une pessoas, queridos, nada pode separar, independente da desobediência. Só que Deus, ele não vai fazer um encontro com uma pessoa que já está casada, porque Deus, ele não vai separar um matrimônio. Ele restaura casamento, mas ele não separa casamento. Deus, ele restaura, porque a união do casamento na lei espiritual, diferente da lei mosaica, que é do homem, por causa da dureza de coração, ela é temporária. Só que a união do casamento que Deus faz é eterno. O encontro de alma que Deus faz é eterno e é perfeito. O plano de Deus é perfeito, o do homem não. Mas quando Deus faz é diferente. Por isso que muitas pessoas casam, infelizmente, com a pessoa que Deus não planejou. Às vezes ela escolhe pela força do braço. Só que existe uma diferença de quando Deus une. Por isso que a mulher que Deus une ao homem é o que? Ela está ligada espiritualmente. Quando fala ligada aqui, é espírito, alma e corpo, porque vocês serão um só, um espírito
só. Jesus, Deus e Cristo é um só. Amém? Então vocês estarão ligados um só, uma só carne, porque não serão mais dois, mas um em Deus. Tanto que quando o marido trata mal a mulher, a oração não é ouvida, porque vocês são um só. Amém? Exemplo, quando uma pessoa divorcia, uniu ali espiritualmente perante Deus, né, perante a bênção do sacerdote. Quando a pessoa une e divorcia, repetindo, ela, para Deus, não está divorciada, porque a lei mosaica ela não anula o que Deus falou em Malaquias 2,15, que ele odeia o divórcio e o repúdio. Então, quando a pessoa vai casar, ela tem que ter esse conhecimento. E eu venho trazer aqui no canal, pessoal, muitas palavras de discipulado, porque eu fui discipulada. Amém? Tanto na igreja quanto no secreto. Deus nos faz passar dores e processos. A gente não vem simplesmente trazer as palavras aqui para o canal sem passar pelo processo e sem ser chamado primeiro no espiritual. A gente não escolhe, é Deus que faz. Então, espiritualmente, enquanto o marido vive, você está ligada. A sua alma, ela busca pelo seu cônjuge. Onde está escrito isso? Cantares capítulo 3 e Cantares capítulo 1, verso 7, que a Sulamita ela procurou o amado dela. No livro de Cantares, isso é repetido 6 vezes, que é número de homem. Quando fala 6, é número das coisas de homem, da terra, sabedoria humana. O anseio humano. Então, se o marido falecer, por exemplo, um dos cônjuges falecer, aí sim a pessoa ela poderá se casar novamente. Só que na lei de Deus é diferente. Na lei espiritual, você está ligado a alguém. Eu lembro que foi em 2015 que Deus já falou comigo, Deus falou comigo que ele separou meu marido. E eu nunca tinha visto ele. Só que Deus ele fala quando tá chegando. Deus falou comigo, olha, acho que foi em 2021, Deus começou a falar comigo mais forte, que ele já estava chegando no espírito, não no físico. E Deus ele não deixa você se ligar a outra pessoa quando você busca ele com um estranho. Então, Deus ele não vai unir algo para separar. Deus ele vai unir algo para o glorificar. Amém? Porque nós vamos ler em Mateus, o que Deus uniu, o homem não separe. Deus une propósitos. Porque, queridos, nós podemos até tentar fugir do propósito, mas Deus não deixa. Porque quando ele sela você, é diferente. Deus escolheu para nós uma pessoa. Não é que existe, não. Deus é que fez. Deus criou algo novo na terra. Jeremias 31, 22. Uma mulher cercará um varão. Como? Com orações. Só que essas orações ela não é de um dia para o outro. As orações são por anos. Deus coloca desejos no nosso coração. Ele colocou isso na minha adolescência. E desde lá eu nunca parei de orar. Às vezes fraquejava. Mas Deus ouve as orações. Amém? Então, Deus ele não vai colocar no nosso caminho alguém para separar. Ele não vai para separar outro matrimônio. É impossível. Isso daí é muito... Deus odeia o repúdio, o divórcio, a separação. Então, queridos, é muito sério. Deus ele pode colocar pessoas para a gente orar para salvar aquela alma, mas Deus ele não vai unir uma alma a outra para separar. Ele vai unir para constituir família e descendência. Amém? Então é muito sério, porque você já está casado no mundo espiritual, quem está debaixo da unção, né, desse ministério aqui, o estandarte do amor, já está casado no mundo espiritual e agora físico. E você vai ficar com a pessoa que Deus preparou, certa, para sua alma. Por isso que tem que estar no propósito com Deus. Tem que estar debaixo da mão dele.
aquele que acampa no esconderijo do Altíssimo. Por isso que a gente está debaixo da oração do Salmo 91, e que Deus vai te livrar do laço do passarinheiro. Então, quem está debaixo da vontade de Deus vai ser guiado por caminhos certos. Deus não vai te deixar confundido ou confundida. Deus não deixa ninguém confundido. É a gente que quer se confundir achando que pode escolher pela força do braço. Ah, mas se é minha alma gêmea que Deus mostrou em sonho, visão e tudo, casar com a estranha, exemplo, então está em desobediência. Porque eu creio que Deus não vai deixar casar com a pessoa errada. Se a sua oração for constante e você perseverar no propósito, porque é uma batalha travada no mundo espiritual. Então, por isso que poucos são escolhidos. Livro de Mateus 19, verso 8. Disse-lhe eles: pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, e não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então vamos parar aqui. Aqui fala, queridos, da lei mosaica e a lei espiritual de Deus. Deus, ele permitiu o divórcio por carta, certo? Permitiu por carta. Ele permitiu, só que no princípio não foi a vontade dele, porque Deus, ele fala em Malaquias que ele odeia o divórcio. Então, exemplo, eu casei com a pessoa errada, que não era minha alma gêmea, mas como você, jurou perante Deus ali, espiritualmente, só Deus pode ali agir. Exemplo, eu quero casar com a pessoa certa, mas quando a pessoa casa, queridos, ali foi unido espiritualmente. Por isso que lá em Coríntios fala, a mulher santa santifica o homem incrédulo e vice-versa. Por isso que a gente tem que pedir a Deus para mostrar a pessoa com quem vamos nos casar. Só que depois que casou, você espiritualmente está casado, porque as leis espirituais são eternas. Mas a pessoa, ele me bate, apanha, sofre violência. Por isso que Deus fala, ele permitiu. Só que espiritualmente não. Mesmo que fique afastado o cônjuge, espiritualmente você está ligado à pessoa. Porque é mais profundo, a igreja não quer saber de guerra espiritual e nem batalha, nem encontro de alma. Por que a igreja não fala isso, Márcia? Porque a maioria das igrejas não quer batalha espiritual, não quer pagar preço, porque dói, processo dói, sofre, é demônio que levanta. Então, queridos, é muito sério. O que Deus uniu, o homem não separe. Arabá, xerecã, telaná. O homem não separe. Quando você lê Mateus 19. Então, por mais que exista a lei farisaica, não pode, a lei mosaica, porque tem os fariseus para encobrir e acrescentar ainda na lei, por mais que exista a lei mosaica, ela não anula o princípio que Deus uniu no espiritual, o homem não separe. Então Deus, Deus não vai unir alma gêmea para separar. Deus não desfaz casamento. Se o meu casar é porque não era de fato o amado da alma, ou a pessoa está casando por desobediência. Mas as suas orações, que você que foi justificado por Deus, aqui serão ouvidas. Não de quem está na rebeldia. Porque se Deus te mostrou que a pessoa está na rebeldia, vai prevalecer a verdade. E vai prevalecer a oração de quem Deus mandou você guerrear. Porque existe uma diferença de a gente entrar na batalha por obediência e esquivar por rebeldia. Então, a gente não está na rebelião, a gente está na obediência. Deus, ele não vai unir ninguém para separar. Amém? Deus une propósitos. Deus, ele quer salvar. É muito mais pertinente Deus salvar a pessoa, porque a maioria dos estranhos e amantes não tem aliança com Deus, infelizmente,
Não tem, queridos, porque Deus mostra. Deus, ele prefere, quando você lê a Escritura, preservar uma descendência santa do que separar uma descendência. Então, o casamento ele é um chamado. Ele é cumprir um propósito antes da fundação do mundo de Deus. Por isso que há muita guerra, né? E somente a morte pode separar as almas gêmeas também. Porque o casamento, primeiro ele é espiritual, depois físico, porque a Bíblia ela é espiritual. Então, quando a gente lê aí a respeito da carta de divórcio, Jesus fala no verso 8, não foi assim desde o princípio. Desde o princípio Deus quis fazer. Princípio qual? Exemplo, Adão e Eva. Deus criou uma mulher semelhante para o seu homem. Deus criou a mulher, Adão para Eva e Eva para Adão. Amém? Então, quem separa também comete adultério. Então, o casamento é uma aliança imutável. Eu digo quando casa no Senhor. Eu não sei como é que é o casamento de outras religiões, mas quando casa no Senhor. Glória a Deus. Então, eu creio que eu também tenho o Espírito de Deus. E resumindo, Deus, ele não vai separar um casamento já. A minha alma gêmea Deus mostrou. Às vezes pode ser o seu campo de batalha espiritual para você salvar aquela alma. Amém? Deus te mostrou às vezes a pessoa para orar. Mas se a pessoa for o seu cônjuge, ele vai te revelar também por profetas, sonhos ou visões de alguma forma, enquanto você ora e busca, né? Que aquela pessoa é seu cônjuge de fato. Porque Deus ele não vai te deixar confundido. Amém? Deus não deixa ninguém confundido. Até trazer de fato o que lhe pertence desde a fundação do mundo. Porque existem testemunhos assim também na terra. Então, queridos, o processo ele é doloroso. Cada um tem um processo e o de nenhum vai ser igual ao outro, porque Deus ele trabalha com detalhes, ele é específico nos propósitos e no caso do processo, né? Então, eu creio que também tem o Espírito de Deus. Que Deus abençoe vocês com essa palavra e vamos finalizar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, peço que neste momento essa palavra venha entrar nos corações, trazer sabedoria, entendimento, venha trazer, Pai, força, Pai, refrigério, Pai, descanso, Pai. A palavra do Senhor nos diz o que o Senhor uniu, Pai, o homem não separe, Pai, o divórcio não separe, as leis humanas não separe, Senhor. Ó Deus, o que o Senhor uniu, o homem não pode impedir, Pai, porque foi feito no reino do Espírito e o que o Senhor fez é o que permanece para sempre. Que o Senhor, Pai, faça cada coração descansar aqui e não tomar essas palavras como humanas, mas vindas da parte do Senhor, Pai. Que ninguém pode impedir os teus planos para cada um na terra. Abençoe cada vida, Pai, e traz a esperança, a força, o regozijo, Pai, para esperar no Senhor e cumprir a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.